Fala galerinha, tudo bem? Professor Newton hoje vai falar sobre um tema chamado migração. Nós já falamos sobre isso nas apostilas anteriores, mas hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa migração. Como que a gente chama uma pessoa que migra, que sai de um lugar para o outro, né? Então a migração, ela ocorre quando há uma mobilidade espacial da população, certo? Quando eu troco de cidade, de estado, de país, eu estou migrando. Essa migração tem dois nomezinhos especiais. Um é quando ele está emigrando e o outro é quando ele está imigrando. Vamos entender a diferença entre esses dois termozinhos? Vou dar um exemplo muito fácil da gente compreender. O professor Newton saiu da Bahia. Quando eu estava lá na Bahia, eu era residente daquela localidade, mas eu decidi migrar, né? Sair do meu estado. Então eu emigrei da Bahia e vim para São Paulo. Esse processo me tornou um imigrante. Eu era emigrante quando eu saí, é o ato de sair, e eu me torno imigrante no ato que eu chego. Então, o que é que influencia esses fatores? Esses fatores eles estão ligados à economia, à cultura e à política. Quando eu saio de um local para morar em outro, eu estou buscando melhores condições de vida. Eu busco um trabalho, eu busco uma moradia. Então, esses fatores é o que influencia. Então, se eu estava lá no meu estado e eu queria uma melhor condição de vida que eu não conseguia ser proporcionado lá, eu comecei a enxergar em São Paulo uma outra oportunidade. Então eu resolvi emigrar da Bahia para São Paulo, né? Então, no Brasil, na década de 1950, houve um grande deslocamento do campo para a cidade, né? As pessoas saíam da área rural, do campo, e vinham morar nas cidades mais próximas. Por quê? Porque estava no intenso processo de industrialização. Então, esse êxodo rural, como é chamado, esse deslocamento das pessoas do campo para a cidade, ele foi influenciado pela questão das indústrias, né? Quanto mais indústria se construía, mais fraco ficava o movimento do campo, né? As produções do campo, porque tudo foi máquina, tudo foi máquina. Então as pessoas migravam em busca de melhores condições de vida para as cidades. Então essa foi a razão, na década de 50, haver esse grande êxodo rural. Até hoje as pessoas migram, né? Mas algumas cidades já conseguem dar condições de vida para os seus moradores. Então não há essa necessidade de migrar de uma cidade para outra, ou de um país para outro, ou de estado para outro, né? Então por décadas esse fluxo migratório ele se concentrou na região sudeste, né? Que era aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, por conta desse avanço, dessa intensificação do processo de industrialização. As pessoas queriam trabalhar, então elas migravam de um estado, da área rural ou de um estado para essa região. Então, hoje, esse fluxo ele não se concentra somente na região sudeste, né? Como os estados eles foram avançando nesse processo de industrialização, hoje o maior fluxo de imigração ele se concentra também na região centro-oeste, que corresponde aos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. São regiões onde o fluxo migratório continua crescendo cada vez mais, talvez também porque eles são estados que ficam próximos à fronteira com outros países, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agora eu desafio vocês a conversar com a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, para perguntar para eles se na família de vocês aqui em São Paulo tem alguma pessoa que é imigrante, que veio de um outro estado, de um outro país ou de uma outra cidade. Lembrando que eles são emigrantes quando saem e chegando aqui eles viraram imigrantes, tá bom, galerinha? Até a próxima aula.